Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira e vamos conversar novamente. Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus porque, com meus 73 anos, eu aproveitei esse fim de semana, me reuni com minha família. Era aniversário da minha esposa, aniversário da minha netinha. Nós festejamos, comemoramos o aniversário humildemente, dentro das nossas possibilidades. Nós fomos felizes. No domingo foi o Dia dos Pais. Nós aproveitamos para estender até o Dia dos Pais um pouquinho mais a comemoração. Então, com meus 73 anos, certamente eu não terei muitas oportunidades mais de fazer isso, mas eu agradeço a Deus por mais essa vez. Bom, voltando ao assunto que a gente sempre conversava, eu quero novamente começar o dia falando sobre religião. Isso eu vou relembrar sempre. Religião é uma coisa muito séria. Muito cuidado com religião. Porque religião, ela é uma apropriação pelos homens das palavras e da obra de Deus. E, normalmente, ela não é feita com o intuito de salvar a sua alma. Ela é muito mais feita com o intuito de ter poder sobre você e, com esse poder enriquecer. Então, essas religiões, seitas, são múltiplas, são muitas, cada uma com a sua placa, com o seu nome, com a sua antiguidade, com a sua novidade. É um nicho de mercado hoje para ganhar dinheiro. Na verdade, o que é um nicho de mercado para ganhar dinheiro. Então, muito cuidado a quem você entrega a sua alma. Não entregue na mão do homem, entregue na mão de Deus. Então, busque Deus e não a interpretação do homem. Muito bem, eu vou explicar por que eu cheguei a essa conclusão, o quanta coisa aconteceu até eu entender, porque realmente é difícil da gente entender. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz o exame de admissão para o ginásio. Meu pai achou que era uma boa ideia eu ir estudar no Instituto Adventista de Ensino, em Itapecerica da Serra. Era um colégio interno, com fundamento adventista do sétimo dia. Muito bem, eu cheguei naquela escola, a única coisa que eu sabia sobre coisa de Deus era que no final do ano, no Natal, a gente se reunia em volta da árvore de Natal e, como descendentes de húngaros, nós cantávamos uma música que dizia que os anjos desceram do céu até nós, naquele dia. Então, era o único contato que eu tinha com religião. Quando entrei lá, com 11 anos, pouco discernimento, nenhum conhecimento, é lógico que imediatamente minha cabeça ficou cheia dessas coisas, porque eles vêm realmente com muita força para cima das pessoas para doutrinar, né? Aquela forte doutrina, porque tem que ser assim, porque Deus quer assim, porque se não for assim, Deus isso, Deus aquilo. Já vem para cima das crianças dessa forma, né? Então, realmente me influenciou muito isso aí. Mas eu me lembro de uma coisa que eu achava interessante. A história de Adão e Eva ainda passou assim meio em branco, porque criança, novo, pouca experiência, a gente romantiza aquele Adão e Eva e tal. Mas aí, Caim mata Abel. Puxa vida, mesmo criança com 11 anos, já naquela época, eu sabia que quem mata vai preso, quem mata é bandido, quem mata tem que pagar.
De repente, Caim matou Abel, mas não aconteceu nada. Ué, por que não aconteceu nada? Então essa foi uma dúvida que aos 11 anos surgiu na minha vida. Durante 6 meses eu fiquei nesse Instituto Adventista de Ensino do Sétimo Dia, onde era proibido comer carne, mas o pastor comia salame, né? E fiquei eu, né? O pastor Rabelo e os auxiliares dele, né? Se o meu pai trouxesse um salame para mim comer, eles tomavam de mim na hora. Lógico que eles não jogavam fora, eles comiam, né? Então, lá fiquei eu nessa coisa de fazer faxina de manhã, com o ancinho, arrastando grama, fazendo uma porção de coisas, como se isso fosse purificar a minha alma. Quer dizer, meu pai já pagava mensalidade na escola e eu ainda tinha que fazer trabalho. Para vocês entenderem como funciona esse problema de poder sobre as pessoas. Porque, obviamente, que se meu pai pagava mensalidade, a manutenção da escola, do gramado, dos jardins e todas essas coisas tinham que ficar por conta da escola, não por minha conta. O papel higiênico, tudo tinha que levar lá, tudo tinha, isso tinha que ficar por conta da escola. Então esse é um exemplo do poder que essas pessoas conseguem exercer sobre os outros. Bom, passados 6 meses, meu pai, graças a Deus, não teve mais dinheiro para pagar essa escola, então eu saí e fui para o estado. E ali fiquei muitos anos, realmente muitos anos, até nascer a minha filha Carolina, quando eu tinha 33 anos. E ela, depois que ela tinha uns 4 ou 5 anos, então ela tinha uns 37, 38, ela tinha as amiguinhas da escola e começou a frequentar a Igreja Batista, na escola dominical da Igreja Batista. Muito bem. Então a gente levava, trazia, levava, trazia, levava, trazia. E a gente acaba se envolvendo com a comunidade, né? Mas o que eu observei na Igreja Batista, aqui em Solemar, onde eu moro agora, é que era um poço de vaidade. Todo mundo queria ser dono da igreja, porque primeiro a igreja não tinha pastor, aí contrataram o pastor. Mas quem contratou o pastor queria mandar no pastor, mas o pastor, como pastor, queria mandar na igreja. E aí era uma briga de foice, quem mandava mais. Bom, isso aí, durante mais ou menos um ano, nós fomos acompanhando isso com minha esposa e seguindo isso. Aí aconteceu uma coisa que me marcou muito. Uma moça, devia ter uns 15 anos de idade, foi seduzida por um rapaz. Ela era filha de uma moça da igreja. E ela foi seduzida pelo rapaz e engravidou. Nesse momento, em vez da igreja dar o necessário apoio, as famílias da igreja se regozijaram naquele erro para destruir uma família que tinha alguma influência dentro da igreja. Então, chegaram ao cúmulo de fazer uma ata de reunião da igreja condenando a moça. Isso é uma marca indelével, que qualquer um que abriu aquele que está escrito ali vai ver essa falha dela na vida dela, esse erro, que não é nem erro, porque com 15 anos de idade, ainda a gravidez indesejada, mesmo com mais informação do que naquele tempo, acontece. Então, isso aí, se Deus quiser, nunca ninguém vai abrir. Mas, se um maldoso pegar aquilo na mão, cair na mão, pode usar que aos 15 anos ela tinha isso, e é um prejuízo para a vida inteira. Porque depois dos 15 anos ela mudou a vida dela, reconstruiu a vida, fez uma vida, e é uma pessoa de bem.
que vive a sua vida com seu filho, com sua família. Então, é um problema muito sério. Isso aí precisa ser cuidado. Isso é um jugo a que ninguém pode estar sujeito. Isso é um peso, é um fardo também que ninguém pode carregar de graça, simplesmente porque os membros da igreja não gostaram. Ou estava escrito lá que tinha que ser assim, não sei, Jesus Cristo não fez nada com a adúltera. Mandou atirar a primeira pedra quem tinha o pecado. Né? E o pior não é isso. O pior, depois disso, o pastor traiu a esposa, teve filho fora do casamento, o filho dele teve filho fora de casamento. Então, é um. Mas por que então tentar destruir a vida de uma pessoa simples? Porque tem poder. Porque o poder está na mão. O poder estando na mão é gostoso pisar. Infelizmente, essa é a verdade. Muito bem. Aí a gente estava na Igreja Batista e acabamos conhecendo a congregação cristã. Naqueles idos dos anos 90, né, meados dos anos 90, ainda se falava mais em salvação do que em dinheiro. Mas ali também o jugo sobre os irmãos é muito forte. Né? Mas, em contrapartida, não existe aquela obrigação férrea do dízimo. Mas, de qualquer jeito, existe aquele, por baixo do entendimento da obrigação, de dizer que se você colabora na obra de Deus, Deus te abençoa mais, viu? Então, em todo lugar, existe esse sistema. Só que com uma diferença, na congregação, o ministro e os ministros, eles não recebem salário, não há distribuição de salários, mas sempre há facilitação de negócios, tanto que um ancião daqui, ele simplesmente montou uma empresa de limpeza, e ele, como ele mandava em umas 20 igrejas, ele vendia os produtos de limpeza dele para a igreja. Então, de qualquer forma, é um jogo de poder, é um jogo de enriquecimento. Aí, nós ouvimos uma palavra de Deus e aceitamos uma palavra de Deus e fomos para uma pequena cidade do interior. Realmente ali foi muito bom. Ali as pessoas estavam mais preocupadas com Deus do que com outras coisas. Não posso dizer que ali as pessoas não estavam preocupadas com Deus. E ali nós ouvimos, eu e minha esposa, uma palavra que dizia que a gente estava ali no primário, a gente ia se formar e Deus ia deixar a gente sair de lá quando a gente terminasse na universidade. Beleza. Nós ficamos lá 4 anos. Nesses 4 anos realmente acumulamos muita experiência, muito conhecimento da obra de Deus. Percebemos que lá também a obra de Deus é cheia dessas vaidades dos homens. Poucos são os que não têm vaidade, e aqueles que não têm vaidade são engolidos. Os irmãos de banco são sempre humilhados, são sempre prejudicados, e os irmãos lá de cima são os mandões da coisa. Né? Na época da política, por exemplo, o irmão da piedade distribuía a roupa da piedade em nome de político. Né? Então são coisas assim que a gente realmente vai vendo na igreja. Mas lá também aconteceu uma coisa que me marcou profundamente. Como a maldade humana é enorme. Aconteceu de um irmão, ele era cooperador, como se fala, de uma pequena congregação em Apiaí, onde estávamos. Esse irmão tinha uma filha, e da mesma forma que a outra menina que eu falei, aconteceu esse acidente de uma gravidez indesejada. Principalmente acontece com as meninas que estão na igreja, porque elas são muito, mas muito inocentes mesmo, né? Elas acreditam no amor do sem vergonha
rapidamente, eles são conquistadas facilmente. Elas não estão preparadas para essas coisas. Talvez hoje já estejam mais, naquela época não estavam. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu achei desumana. Na igreja do pai, mandaram a menina sentar no último banco. O pai teve que tirar a liberdade dela. Teve que dizer que as irmãs não precisam cumprimentá-la. Os irmãos não precisam aceitá-la. E que se ela não quiser comparecer à igreja, ela não precisa comparecer. Eu imagino o que passou dentro do coração desse pai. Primeiro, pelo baque, porque o dogma da coisa deve ter deixado ele numa situação terrível. E depois, essa maldade dos irmãos, de ele justiçar a própria filha, isso é criminoso. Isso é criminoso. Então, eu espero, sinceramente eu espero, que Deus tenha sido muito bom no irmão, com esse irmão e com essa menina, e que hoje esse neto ou netinha, eu não sei se nasceu neto ou foi netinha, seja uma alegria na vida desse avô, compensando tudo que ele passou nesse dia. Mas, seguindo em frente ainda na congregação, depois eu fui trabalhar em Potim, perto de Aparecida, na terra milagrosa dos católicos, né? E lá conhecemos um irmão que estava sem liberdade, né? Mas era um irmão muito bacana, um irmão muito bem, assim, vamos dizer assim, muito de umas colocações muito corretas, muito justas, né? Então fizemos amizade com o irmão e, logicamente, ele estava sentindo falta da igreja porque a família dele ia, ele não ia. Então, logicamente, a gente conversou com ele e falou: vamos lá, irmão, você se arrependeu e tal, então nem achei que o que ele fez foi erro, mas não vou comentar o que foi o que aconteceu. Para mim, realmente não aconteceu nada, foi só uma preciosidade da maldade humana que descarregou sobre o irmão. Então um dia ele falou: não, eu vou na igreja então com vocês, vamos ver se eu consigo recomeçar. Aí, terminado o culto, nós íamos sair, e aí veio o cooperador, e nós estávamos parados em 5 irmãos conversando. Ele cumprimentou 4 e fez de conta que aquele irmão não estava lá. Então, vamos dizer assim, ele pode ter seguido a doutrina? Pode ser que ele tenha seguido a doutrina, mas é uma doutrina calhorda, convenhamos, né? Porque isso é uma falta de educação terrível, né? E é um empedernimento de maldade no coração. Porque se uma pessoa está se arrependendo, você não tem que chutar ela abismo abaixo. Você tem que puxar ela para cima, para ela voltar a ser uma pessoa. Então, essas coisas me marcaram muito na igreja. Depois mudamos para Sumaré. E lá também eu tive uma experiência, foi quando eu deixei de ir à igreja. Um dia um irmão nosso de Apiaí, um irmão muito ligado na obra de Deus, ele não pensa até hoje a obra de Deus como pensam hoje, que a obra de Deus é para ganhar para fruto, para enriquecimento. Ele pensa na obra de Deus como santificação e salvação. Ele era cooperador de uma pequena igreja também, de uma pequena congregação lá. E chegou lá, apresentei ele para os irmãos, falei: ele é cooperador. Tal. Aí eles sentaram o irmão lá na frente, o irmão insistiram para que ele pregasse a palavra. O irmão foi e pregou uma palavra de santidade, uma palavra que ensinava a ser santo, que ensinava o caminho da salvação. A igreja se fez numa mudez, mas numa mudez que você ouvia
uma mosca voando do outro lado da igreja. Terminou a palavra, o irmão, que era naquele momento era o cooperador de Jó, porque o cooperador não estava, ele voltou ao púlpito, aí remendou a palavra do irmão. Porque se vocês fizerem essa santidade, vocês vão ganhar dinheiro assim, vocês vão ganhar dinheiro assado, vão fazer não sei o quê. E remendou a palavra inteirinha do irmão. Num negócio assim que cria uma bagunça na obra de Deus. Porque é um desmentindo o outro no mesmo púlpito. Mas para a Irmandade começou a falar de dinheiro, nosso glória subiu, a manifestação, a glória, quer dizer, é uma coisa simplesmente indescritível. Então, eu aprendi naquele tempo, foi o último culto que eu fui. Depois disso, não fui mais, porque realmente foi uma experiência que me desagradou muito. E desse tempo já se passam, agora, praticamente 17 anos. E esses 17 anos, eu conversei muito com Deus, deitadinho no meu travesseiro, conversei muito, mas muito mesmo. E devagar, Deus me respondeu. Devagar, Deus me ensinou. Devagar, Deus me deu um caminho de compreensão. Devagar, Deus me mostrou que a obra dele não é caótica. A obra dele é extremamente ordenada, extremamente regulada e extremamente justa. Mesmo que as pessoas achem que não, às vezes, mas ela é extremamente justa, sabe? Muitas vezes, realmente, a gente, se tivesse alguma coisa na mão, em determinado momento, a gente tomaria atitudes que não seriam apropriadas. Então, a gente tem que estar realmente bem preparado para muitas coisas. De forma que, às vezes, a gente pensa e age de uma forma que a gente não consegue nem entender depois, porque nós somos falhos e imperfeitos. Então, a minha experiência, contando para vocês, a minha experiência, o que me levou a concluir esse problema com religião foi isso. Porque aquele negócio de falar assim, não olha para o homem, olha para Cristo. Mas se você sentar na roda do escarnecedor, não adianta você olhar para Cristo. Você está na roda do escarnecedor. Muito bem, minha gente. Por hoje, eu já contei uma parte da história para vocês entenderem o porquê eu cheguei no ponto de fazer essas gravações, porque acho que elas são importantes. Poucas pessoas podem ser que ouçam, e isso não tem a menor importância. A importância é que se uma pessoa ouvir e compreender, eu fiz a minha parte. Por enquanto, gente, muito obrigado. Amanhã, com a benção de Deus, a gente continua.